Olá, hein? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Aproveitando esta semana em que comemoramos o Dia Internacional dos Trabalhadores, dia 1º de maio, nós vamos conversar neste episódio sobre como Allan Kardec via a questão da justiça social. E também veremos como o Novo Testamento aborda esse assunto. Portanto, poderemos ter um episódio um pouco mais extenso hoje. Mas isso não será um problema, porque, como vocês sabem, é possível navegar pelos capítulos do programa em nosso site, no YouTube e no Spotify. Dê uma olhadinha na descrição do episódio. E esse recurso facilita muito para ouvir aos poucos o programa. Legal, né? Aproveite também, curtam aí o nosso episódio, compartilhe, se inscrevam aí nos canais, tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Tudo isso ajuda muito aqui o crescimento de O Espírito do Evangelho. O padre Júlio Lancelotti mencionou na missa deste domingo, dia 28 de abril de 2024, um aspecto importante e que vai nos ajudar em nossa reflexão do episódio de hoje. Como numa cidade como São Paulo, que está cheia de igrejas, templos religiosos, há violência e fome, por exemplo. Jesus não defendeu a caridade e o amor ao próximo como a nós mesmos? Então, se tem um monte de igrejas, logo a grande maioria da população deveria estar seguindo esses ensinamentos de Jesus. É, só que não, né? Como se diz aí no popular. Por que será que isso acontece? O padre Júlio Lancelotti busca responder essa questão a partir de um texto que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: Não amemos com palavras, nem com a língua, mas com obras e na verdade. Não amemos com palavras, nem com a língua, mas com obras e na verdade. Então, essa foi a frase principal que o padre Júlio Lancelotti se baseou para fazer a sua homilia. E nós vamos ouvir aqui um trecho dessa reflexão do padre Júlio Lancelotti. Tem tanta igreja nessa cidade que você pode, num ano, cada dia do ano, ir em uma diferente. E quem olha uma cidade assim, tão religiosa, vai dizer: essa cidade não deve ter violência, não deve ter ninguém com fome, não deve ter ninguém abandonado nas ruas. É uma cidade tão religiosa. Nenhuma dessas religiões prega, ou poderia, ou deveria pregar o ódio, o preconceito, a discriminação. Então deveria de ser uma cidade onde todos convivem sem fome, sem doença, sem miséria, sem sofrimento, sem abandono. Se esse critério de João for levado a sério, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. O amor verdadeiro é um amor que humaniza, que liberta, que purifica, que renova a vida. A fé tem verificação histórica. Não é possível dizer que temos fé e não haja sinais concretos desta fé. Nós cantamos no Salmo 21, cumpro meus votos ante aqueles que vos temem, vossos pobres vão comer e saciar-se, é o que diz o Salmo. Eu vou deixar aqui o link para a íntegra desta homilia do padre Júlio Lancelotti lá na descrição do episódio. Mas neste trecho que selecionamos, ele fala da primeira carta de João, como nós falamos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com obras e na verdade. E finaliza com o Salmo 22, que ele menciona como 21, e isso é normal, porque os salmos, aí, dependendo da Bíblia, tem uma confusão de numeração. E esse Salmo 22 tem o título, A Esperança do Justo Sofredor. Neste salmo, ele destaca os versículos de 25 a 27, que dizem: Javé não desprezou a aflição do pobre, nem escondeu dele a sua face. Quando o pobre pediu auxílio, ele escutou. Ele, Deus, Os pobres comerão até satisfazer o apetite, diz aqui o Salmo 22.
Então acho que fica claro que a Bíblia, tanto o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, ou como alguns dizem, né, Primeiro Testamento e Segundo Testamento, até pelos exemplos escolhidos aqui pelo padre Júlio Lancelotti. A Bíblia tem uma preocupação com a vida, principalmente com a vida dos menos favorecidos. Diante disso, fica a pergunta: por que em uma cidade como São Paulo, com tantas igrejas, e aqui, né, centros espíritas, já vamos nos incluir, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre Kardec. Então, por que que uma cidade como São Paulo, com tantas igrejas, com tantas pessoas que se dizem cristãs, a cidade é tão desigual? E, obviamente, nós estamos falando aqui da cidade de São Paulo, porque é o exemplo que o padre Júlio Lancelotti deu, mas nós podemos colocar para qualquer cidade aqui no Brasil, podemos colocar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Porque a questão da desigualdade é algo que extrapola aqui limites geográficos. Bem, então, por que que isso acontece? E a resposta não é simples, mas acho que um aspecto merece a nossa atenção. É a maneira como compreendemos o Evangelho. Ou melhor, deixa eu reformular aqui essa frase. É a maneira como fomos ensinados a compreender o Evangelho. É isso aí. A maneira como fomos ensinados a compreender o Evangelho. Eu vou dar um exemplo aqui para explicar como isso acontece. Jesus fez lá a multiplicação dos pães e dos peixes, uma passagem muito importante que está nos 4 evangelhos, e é um simbolismo também sobre o compartilhar, né? A ideia aqui do compartilhar. Só que a pessoa vai numa casa de oração e ouve lá um expositor dizendo algumas coisas do tipo: não podemos dar o peixe, temos que ensinar a pessoa a saber pescar. Ou ouve outra coisa assim do tipo: a pessoa tem que ser empreendedora, senão ela não vai sair dessa situação. Ou, olha, isso daí é a teologia da prosperidade, que quer que você ganhe muitas coisas, mas a partir do seu esforço. Outra, quem não se esforça não merece nada, fica nessa situação mesmo e tal. Bom, a pergunta para vocês: era isso o que Jesus estava ensinando? Era isso, gente? Não, né? Não é mesmo. O pastor e deputado federal Henrique Vieira explicou muito bem isso na interessante entrevista que ele concedeu aqui para o nosso podcast. Ele fala sobre as lentes de leitura da Bíblia e como muitos ficam condicionados a uma determinada interpretação. A resposta do pastor vai ajudar também a esclarecer as questões colocadas pelo padre Júlio. Vamos ouvir um trecho da entrevista do pastor Henrique Vieira. Então, uma tragédia de parte significativa da história do cristianismo é que o oprimido vem sendo lido e interpretado pela lente do opressor. E essa interpretação vai escalonando para os oprimidos. Olha o ciclo que se faz. Então some o Jesus do Evangelho, some o Jesus torturado, some o Jesus perseguido político, some o Jesus não bem visto, não bem quisto pelo templo, pelos religiosos mais poderosos da época. Some o Jesus da radicalidade da partilha material. Some o Jesus do amor aos inimigos e do perdão sem limites. E vai se criando um Jesus moldado à lógica do poder, da violência, das cruzadas, da colonização, da escravidão, do genocídio sobre os indígenas, do controle sobre as mulheres e por aí vai. E pior, quando você resgata o Jesus do Evangelho, lendo o Evangelho pela lente do Evangelho, você é julgado por esse cristianismo hegemônico. Você é o herege por estar desautorizando o Cristo colonizador. Que negócio é esse de Jesus dos pobres? Que negócio é esse de Jesus da partilha do pão? É Jesus comunista? Olha que curioso. A colonização sobre o Evangelho vai virando referência de Evangelho. E se você busca descolonizar isso, você é o herege da vez. É um jogo assim, muito bem montado para proteger a imagem de um Cristo acomodado às estruturas de poder.
Então, nós percebemos, principalmente pela explicação didática do pastor Henrique Vieira, por que uma cidade como São Paulo, com tantas igrejas, com tantos cristãos, é uma cidade em que existe aí um grande contingente de pessoas que está passando fome, que mora nas ruas, é uma cidade violenta. Tudo isso acontece porque muitas dessas pessoas que se dizem cristãs estão ou foram influenciadas por visões antagônicas do que é o Evangelho, ou do que é o Novo Testamento, ou em relação aos ensinamentos de Jesus. E aí, convenhamos, fica difícil sair desse círculo vicioso, porque a pessoa já foi, vamos dizer, catequizada a partir de um entendimento equivocado. E para essa pessoa, a visão distorcida aprendida é a correta. O resto é heresia, como bem explicou o pastor Henrique Vieira. E isso sabota qualquer ação caridosa, qualquer pensamento crítico ou uma análise mais profunda. E vai nos levar também a erros de avaliação. E também vai nos colocar complicadores para a nossa tomada de consciência. E essa ideia de atrapalhar também a nossa tomada de consciência, no meu entendimento, é até o mais grave. Por isso que esse processo todo de tomada de consciência costuma ser lento e gradual, infelizmente. Allan Kardec já sabia disso quando recebia as orientações dos espíritos de luz. Em um comentário após a pergunta 793 de O Livro dos Espíritos, Kardec diz: à medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Então, Kardec tem aí essa ideia de que a civilização vai se aperfeiçoar, e nesse aperfeiçoamento moral, a sociedade, o planeta, a humanidade, ela vai começar a melhorar certos procedimentos que estão no mal ainda, e vai começar a se aperfeiçoar. Kardec não acreditava em soluções impostas para acabar com a injustiça social. E nós vamos voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Aguenta aí que nós já vamos voltar sobre esse assunto. Porque antes é interessante ver o que os espíritos falaram para Kardec sobre as desigualdades sociais e que foram aqui, essas respostas foram publicadas em O Livro dos Espíritos, no trecho conhecido sobre a Lei de Igualdade. Lei de Igualdade. Então, na questão 806, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Ou seja, é uma lei divina? Deus escolheu para ser dessa forma, para ter essa desigualdade das condições sociais? Os espíritos de luz, então, respondem a Kardec: não. É obra do homem e não de Deus. Deverá desaparecer pouco a pouco, juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito, ou seja, as pessoas que se esforçam mais para a sua própria evolução. Então, assim, não é obra de Deus, essa desigualdade sociais. E isso deverá desaparecer pouco a pouco. E veja, vai desaparecer pouco a pouco quando a sociedade, a humanidade, também conseguir dar conta aí, dar uma civilizada no orgulho e no egoísmo, que é isso que vai acabar levando sempre à desigualdade social. Bem, 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Essa pergunta é interessantíssima. Então, a igualdade absoluta das riquezas. Todo mundo vai receber a mesma coisa. É possível? Existiu alguma vez? Pergunta de Kardec, muito interessante. E os espíritos respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres opõe-se a isso. Ou seja, cada pessoa é uma individualidade. Se de repente se dá a mesma quantidade de recurso para todo mundo recebe igualmente, essa diferença vai fazer com que daqui a pouquinho uma pessoa mais esperta, uma pessoa que tenha mais tino para negócio e tal, comece então a ganhar mais dinheiro, a aumentar a sua riqueza. Então, sempre tem isso, né? Então, não dá para ter essa igualdade absoluta. Fora também, assim,
que cada pessoa tem um jeito de entendimento, de administração, de pensamento. Tem pessoas que são muito mais focadas nessa questão material, tem outras que não ligam tanto. Então, há uma diversidade e é bom isso, né? Cada pessoa tem lá uma consciência. Na 814, Kardec pergunta: por que então Deus concedeu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Os espíritos respondem: para provar a cada um de uma maneira diferente, ou seja, para cada um tem uma prova, né? Então a riqueza e poder é uma prova e a miséria é uma prova. Aliás, dizem eles, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Então, ainda tem mais essa questão. Nós mesmos escolhemos o que nós gostaríamos de ter aqui. Que situação nós gostaríamos, a parte material. Gostaríamos de ter riqueza, conforto e tal, ou não, gostaríamos de ter uma vida mais humilde. E aí, quando nós escolhemos isso e encarnamos, aí a coisa fica um pouco mais complexa, porque é difícil mesmo, né? Nos dois casos, tanto, nós já vamos ver isso. Tanto quem tem recursos materiais mais disponíveis, como aquele que não tem. Então, por isso que Kardec, na 815, fala: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da fortuna? E os espíritos respondem: tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca a queixa contra a providência, certo? Contra a sorte, contra o mundo, né? Ah, como eu sou infeliz e tal. Já a riqueza, dizem eles, incita a todos os excessos, né? Então, cada um tem uma prova. A miséria provoca a queixa contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. 816. Se o rico está mais sujeito a tentações, não possui também mais meios para fazer o bem? Essa pergunta é sensacional. Então, óbvio, a pessoa tem recursos. Então, ela pode fazer mais caridade, ela pode ajudar mais pessoas, perfeito? É uma ideia muito legal. Tem lá as suas dificuldades também, mas dá para fazer muito mais coisa. O que será que os espíritos de luz responderam para Kardec? Vamos ouvir aqui. É justamente o que nem sempre faz, a pessoa rica, né? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele crê nunca possuir o bastante para si unicamente, né? Olha aqui de novo aparecendo o egoísmo, o orgulho, e não só tudo isso, né? Ele é egoísta, orgulhoso e insaciável. Ainda tem mais um aspecto aqui. Então ele não vai querer abrir mão de nada. Ele não quer abrir mão dos seus recursos e ainda vai achar que nunca tem o bastante para si mesmo. Se a pessoa vai fazer a caridade, vai ajudar o próximo? Dificilmente. Kardec comenta: quanto mais rico e poderoso, tanto mais obrigações a cumprir e tanto maiores os meios de fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer, diz aqui Kardec, fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Termina aqui o comentário de Kardec, ele está mencionando aqui a frase de Jesus que está em Mateus, capítulo 19, versículo 24. Agora, a frase de Kardec, que eu mencionei agora há pouco, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Essa frase também explica como e por que os ensinamentos contidos na Bíblia são sistematicamente reorientados e impactam as pessoas a partir deste conteúdo. Como disseram os espíritos de luz para Kardec, o rico torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele crê nunca possuir o bastante para si unicamente. Bem, por que eu estou repetindo essas frases de Kardec? Porque
aqui é a grande reflexão para nós. Qual a chance de uma pessoa assim, com riqueza e poder, abrir mão de parte dessa riqueza, de parte desse poder? E pessoas como essas influenciam e até criam aí essas ideias que vão divergir do cristianismo, vão divergir dos ensinamentos de Jesus, como lá o que nós já mencionamos, a teologia da prosperidade, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, e a conversa vai por aí, certo? Entre outras atitudes que vão contrariar frontalmente tudo que Jesus nos ensinou. Aí o que acaba acontecendo, gente? Cristãos dizerem que bandido bom é bandido morto. Cristãos participarem de manifestação por Jesus e fazerem lá aquela arminha com os dedos. Cristãos que são contra as políticas de inclusão social e assim por diante. E além dessas questões que eu mencionei, dessas situações que distorcem o evangelho, também tem outras. Por exemplo, a mais famosa que é mais disseminada, que o Evangelho não trata dessas questões do nosso plano físico, só das questões espirituais. Então, nós não podemos olhar o Evangelho para essas questões, por exemplo, de injustiças sociais. Isso não diz respeito aqui ao Evangelho ou à Bíblia no geral. Outra falácia, que é muito disseminada. A Bíblia, o Evangelho principalmente, ele é de casos concretos, é da nossa aplicação da nossa vida agora, nossa vida terrena também, com impactos, claro, para nós espíritas, que nós sabemos melhor do que muitos aí, que nós sabemos que o que nós estamos agindo aqui, a maneira como nós estamos nos comportando, principalmente se for aí em relação ao bem, nós teremos uma condição espiritual melhor, né? Esse é o ponto. Mas dizer que o Evangelho não trata das questões terrenas é bobagem. Mas ela é muito disseminada como uma maneira de desvincular o Evangelho da situação atual ou das injustiças sociais e tudo mais. Então, olha só esse mecanismo, como ele é complexo e como ele acaba nos afastando, por mais que a gente vá lá num templo religioso, que a gente acha que está fazendo bem, que está lá ouvindo aquelas palavras e tudo mais, mas a maneira como tudo aquilo é interpretado ou reinterpretado vai dentro de uma lógica de riqueza e de poder. E isso distorce todo o ensinamento primordial de Jesus. Bom, agora nós temos que falar o seguinte: qual que é a solução para colocar fim às injustiças sociais? Ou melhor, qual a solução que o Espiritismo propõe para colocar fim às injustiças sociais? Essa agora é a nossa grande questão. Kardec procurou mostrar que não adiantava buscar a igualdade a qualquer preço, porque isso não iria funcionar. E ele explicou o motivo em sua terceira palestra, publicada no livro A Viagem Espírita em 1862. Para o francês, criar mecanismos de combate à injustiça social, impondo a igualdade, era como iniciar a construção de uma casa pelo telhado, e não pela base e fundações. Aliás, inclusive, os espíritos falaram: olha, a igualdade não tem jeito. Se todo mundo tiver a mesma riqueza, não vai funcionar, né? Falou, nós vimos agora há pouco. E aí Kardec fala o seguinte, nesse discurso: sem a caridade, o homem não constrói senão sobre a areia. A fraternidade, assim como a caridade, não se impõe, nem se decreta. É preciso que esteja no coração e não será um sistema que a fará nascer. Ou seja, a caridade, a fraternidade, ela tem que estar no nosso coração, de verdade. Não adianta chegar lá e falar: agora todo mundo vai ter que ter o mesmo salário, a riqueza vai ser distribuída. Isso não vai funcionar se você não tiver esse entendimento de fraternidade e de caridade com o seu próximo. Não vai adiantar, né? Não vai funcionar. Tem que ter um processo de base, é isso que Kardec está dizendo para nós. Aliás, tudo isso que eu falei agora, né? Caridade, fraternidade, amor ao próximo, evolução moral, tudo isso ensinamentos primordiais de Jesus. Ou seja, é a partir desse conceito, o conceito de construir tudo isso, né, essa ideia de uma nova sociedade e tal, a partir da caridade, é a partir desse conceito que vão surgir os homens de coração. E a formação desses operários vai ocorrendo aos poucos e de forma gradativa, sem saltos, porque nós já sabemos, já falamos isso em outros programas, em outros episódios, que a evolução não dá saltos. É processo paulatino.
A sociedade avançará nessa direção se a compreensão sobre a caridade for cada vez mais disseminada. O Kardec, inclusive, nos alerta sobre isso. Olha, para nós espíritas, ele alerta para nós nesse discurso. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo. A caridade é a âncora de salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Olha que frase sensacional. E Kardec fala isso para nós espíritas. Olha aqui. Ensinai, pois, a caridade e, sobretudo, pregai pelo exemplo, pela atitude. Você tem que mostrar como se faz. E lá, olha, meu exemplo, estou aqui fazendo isso. Porque a caridade é a âncora da salvação da sociedade. Só ela pode realizar o reino do bem na terra, que é o reino de Deus. Fantástico. Eu colocaria essa frase na porta da minha geladeira. Bom, agora, enquanto isso não acontece na sociedade, ou está acontecendo muito lentamente, os problemas existem. Os problemas estão aqui hoje, certo? Como, por exemplo, a fome. Então é muito importante agir da forma caridosa que for possível, dentro da possibilidade de cada um. Temos que agir, temos que fazer alguma coisa. Ou fazemos um grupo, ou ajudamos alguém que esteja fazendo, não importa, mas nós temos que fazer algo. O que não dá é para ficar de braços cruzados. Vou repetir aqui a frase da primeira carta de João que nós vimos lá no começo. Não amemos com palavras, nem com a língua, mas com as obras e na verdade. Essa frase é sensacional. Ela é a síntese até do que Kardec estava nos propondo. Nós temos que fazer algo. E não podemos ficar esperando a sociedade mudar. Agora, só vou me preocupar isso daqui a 10 encarnações, quando a sociedade já estiver bem evoluída e tal. Não, a situação emergencial é agora. Temos que fazer alguma coisa agora. E aí, eu quero de novo aqui voltar, já que eu falei aqui dessa primeira carta de João, dessa frase, desse versículo, que está lá no capítulo 3, versículo 18 da primeira carta de João. Quero voltar ao começo do programa novamente, porque para atingir este nível de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo, mencionados por Kardec, nós vamos precisar o quê? Compreender de forma integral e sem ruídos os ensinamentos contidos no Novo Testamento e aplicá-los de verdade em nossas vidas. Não conseguiremos isso distorcendo as falas de Jesus, minimizando o que foi ensinado pelo Mestre, mas sim compreendendo corretamente, por exemplo, quando ele nos coloca lá parábolas muito interessantes, como a do rico insensato, do rico e Lázaro, ou mesmo em todo o Novo Testamento, como nesse trecho contundente no início do capítulo 5 da carta de Tiago, que eu vou ler para vocês aqui, vou até abrir aqui a nova Bíblia Pastoral, eu vou ler aqui para vocês o capítulo 5 dessa carta de Tiago, para vocês verem como não dá para você distorcer o Evangelho, como o Evangelho ele tem aqui uma linha, um fio condutor, aliás, a Bíblia inteira, sempre com essa ideia aqui da vida abundante para todos, e principalmente para aquelas pessoas que estão aí numa situação muito difícil. Então, diz Tiago aqui, no início do capítulo 5, ele fala o seguinte, prestem atenção. E agora vocês, ricos, chorem e gemam por causa das desgraças que estão para cair sobre vocês. As riquezas de vocês estão podres e suas roupas estão roídas pelas traças. O ouro e a prata de vocês estão enferrujados, e a ferrugem deles vai testemunhar contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês amontoaram tesouros para o final do mundo. O salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês, que vocês não pagaram, está clamando. O clamor dos ceifadores chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram na terra com luxo refinado, engordaram os seus corpos para o dia da matança. Oprimiram e mataram o inocente, sem que ele pudesse defender-se. Aqui, está vendo? Veja como tem várias referências aqui, principalmente a Jesus, quando ele fala que nós temos que juntar tesouros no céu, porque na terra esses tesouros são comidos pela traça ou são enferrujados, né?
Então tem uma referência aqui a Jesus, tem uma referência também a essa frase que nós vimos do Salmo, que o padre Júlio Lancelotti também mencionou na homilia dele: Javé não desprezou a aflição do pobre, nem escondeu dele a sua face. Quando o pobre pediu auxílio, ele escutou. Não é isso que está dizendo aqui essa carta de Tiago? Então vocês vejam isso aí, Salmo, Antigo Testamento. Carta de Tiago, Novo Testamento. Jesus, Novo Testamento. Mas todos eles estão falando a mesma coisa, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Essa é uma situação que não pode continuar. Essa situação de injustiça social, ela é contrária às leis divinas. Por isso que a frase emblemática do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E é interessante observar que antigamente, nós espíritas éramos reconhecidos, ou mais reconhecidos, pela prática da caridade. Mas hoje, quem representa isso, se a gente fizesse uma pesquisa informal, quem representa a ideia de caridade é o padre Júlio Lancelotti, pelo menos aqui em São Paulo, né? E acho que essa percepção diz muita coisa e deveria ser motivo de reflexão e preocupação para cada um de nós espíritas. Olha, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio. Foi um episódio denso, com muitas reflexões, mas acho que é uma discussão necessária que nós temos que fazer. Reforço aqui para vocês curtirem, por favor. Por favor, curta aqui o nosso episódio, se inscreva em nossos canais e também, por favor, participe das nossas redes sociais, se inscreva lá nas nossas redes sociais, os links estão na descrição aqui deste episódio. Daqui a 15 dias voltaremos com um programa novo. Fiquem bem, fiquem com Deus.